Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esta série de lives do Conjunto de Arte Folclórica Garrão de Potro. O nosso projeto foi viabilizado através da Lei Emergencial de Cultura Aldir Blanc, que é executado em Lages pela Prefeitura Municipal e pela Fundação Cultural através do edital Chico de Assis. Foram disponibilizadas verbas para 114 projetos de diversos setoriais de cultura. É com imenso prazer que o Garrão de Potro apresenta o tradicionalismo gaúcho e a sua importância para a história de Lages. Aproveitem! Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa primeira live do Garrão de Potro. É com imensa satisfação que a gente vem conversar um pouco, debater alguns assuntos, falar da importância do tradicionalismo na história de Lages, na região de Lages. E a gente está aqui hoje por um projeto viabilizado com recursos da Lei Federal número 4.017, de 29 de junho de 2020, no município de Lages. Então eu vou apresentar brevemente os nossos convidados e em seguida a gente vai dando sequência. A gente está aqui hoje, nessa noite, com o Guilherme Moraes, que é tradicionalista, instrutor, foi instrutor de invernada veterana. Boa noite, Guilherme. Boa noite. É um prazer, a satisfação estar com o pessoal aí, né? Agradecer ao convite, né? E também a Fundação Cultural aí pela oportunidade. A gente também trouxe nessa noite o outro convidado, que inclusive é o convidado principal na noite de hoje, que é o nosso amigo Luciano Gago Roskowski, grande tradicionalista, pesquisador, folclórico, entre tantas outras coisas. Queria dizer que é uma honra ter você aqui, Gago, para a gente trocar essa ideia, conversar um pouco, para a gente aprender um pouco com você. Então, quero dizer para ti que é uma satisfação e eu tenho certeza que vai ser bem legal esse papo aí. Boa noite. Boa noite, Nil. Boa noite, o Guilherme, o nosso querido Serjão. Quero aproveitar desde já, agradecer à Fundação Cultural por essa oportunidade magnífica de incentivo e divulgação da cultura do nosso povo. Uma alegria muito grande. Joia, alegria nossa, Gago. Então, o tema dessa nossa primeira conversa, primeira entrevista, é o tropeirismo, né? Esse que é um tema muito importante para a história do tradicionalismo gaúcho, muito importante para a história do Rio Grande do Sul, para a história de Santa Catarina, para a história do Paraná, principalmente aqui na nossa região, a região serrana de Lages, assim como as outras regiões serranas. O tropeirismo tem uma importância muito grande na formação da identidade de um povo, né? E nada melhor para falar sobre esse assunto do que trazer alguém que bebeu da fonte, que participou das pesquisas junto com o grande mestre Paixão Cortes, ajudou a pesquisar, a estudar alguns temas. Então, primeiro de tudo, Gago, eu quero que você conte para nós um pouquinho da tua trajetória com Paixão, como é que foi, o que você fazia, o que você auxiliava ele na época e como é que foi essa trajetória. Muito bem, Nil. Nós aqui, e tu falaste no preâmbulo, né, o quanto que o tropeirismo é importante na construção da identidade de um povo, né? Guarapuava, para as pessoas que não sabem, eu resido aqui, e Guarapuava só existe em função de um decreto real do ano 1810. É bom aqui nós nos situarmos, 1808, a família real, Dom João, se instala no Rio de Janeiro, a capital, portanto, do Reino de Portugal, Brasil e Algarves passa a ser o Rio de Janeiro. E Guarapuava não existia. É um decreto preocupado com o avanço castelhano para essas bandas. Então, manda que se instale aqui um povoado. E esse povoado vai ser fundamental
no futuro, a partir de 1814, 1816, para o desenvolvimento do ciclo do tropeirismo, com a abertura do que hoje é conhecida, ou foi conhecida como a Estrada das Missões, que alcança Chapecó, Xanxerê, Nonoai, Cruz Alta, e encurtar em cerca de 80 léguas o trajeto que era feito para alcançar Lages, Vacaria e até o noroeste do Rio Grande do Sul. Então, Guarapuava, Lages, eu me identifico muito com essas coisas, né? Você falava sobre como é que foi a lida com o paixão. É uma história muito ampla, né? Mas eu gostaria de focar um pouco nesse início com a questão do tropeirismo, Nil, porque nós ali junto com o paixão, não apenas eu, muitos companheiros nossos, né, tínhamos curiosidade dessa coisa do tropeiro biriva, porque eu ingressei no movimento muito cedo e nós víamos a dança dos facões e ficávamos maravilhados, mas era uma peleia, né? Era uma briga. Aquilo saía chispa, língua de fogo, né? Cada folha de facão que saía prejudicada ao final de cada apresentação, e a gente achava aquilo uma maravilha, né? Nós imaginava que chula era uma disputa, era uma peleia por uma china, né? Então era coisa completamente distorcida. E é mais ou menos na metade dos anos 90, quando o Paixão publica o livro Danças Rio-Grandense Achegas, em 1994, ele traz, então, por primeira vez, muito bem fundamentada, a coreografia da Dança dos Facões e também do Chico do Porrete, num cenário em que nós já tínhamos a chula desenvolvida. Mas, a partir disso, surgem novas curiosidades. O fandango sapateado, nós já fazíamos apresentações disformes, é bom dizer, com prenda junto, a roda grande, né? Uma coisa meio que dentro do nosso imaginário, a partir de informações muito precárias. Então, nós passamos a provocar, no melhor sentido da palavra, o Paixão, para que ele nos trouxesse alguma luz diante disso daí. Fomos atendidos. O Paixão passa a revisar as suas pesquisas, vai buscar lá nos seus manuscritos, nas suas gravações, né, aquilo que vai se tornar o lançamento no grande rodeio internacional da Vacaria, no ano 2000, do livro das danças masculinas, aí todas descritas já. A Tereza Cristina, inclusive, no momento... Ontem nós falávamos com a dona Marina, uma alegria muito grande, o Paixão, um problema seríssimo de bursite, e a Tereza literalmente escrevia de punho aquilo que depois foi digitado, foi editado. Muitos companheiros participaram. Eu tive uma alegria muito particular. Foi um momento da minha vida em que a ocasião nos colocou dentro da história, né? Então, eu venho no movimento lá em 1979. Quero dizer que eu não sou velho, né? Que eu comecei cedo. Então, de lá para cá, são 40 e tantos anos, mas a partir de meados dos anos 90, nós nos aproximamos mais do Paixão por curiosidade, por sede de aprender, e ele nos deu a honra de, a partir de 97, estar ao lado dele nos cursos, né? E no ano 2000 me conferiu a tarefa de ser o coordenador coreográfico dos cursos de dança. Então, me obrigou, de certa forma, eu sou muito grato, eternamente grato, para que eu estudasse mais, aprendesse mais, me preparasse mais para servir melhor, não apenas aos interesses do Paixão, mas principalmente ao público, né? Aos tradicionalistas. Então, foi assim que nós iniciamos essa coisa do tropeirismo. E durante esse andamento, nós vamos falar muito sobre isso, muitas das figuras, por exemplo, do fandango, vinham assim de perguntas aleatórias de um companheiro ou de outro que leu em algum lugar, mas o que quer dizer o serripuxa? Paixão, o que é o negócio? E ele ficava maravilhado com aquilo. Quem conheceu o Paixão, 1,83 m de altura, mas quando ele se entusiasmava e gesticulava, parecia um gigante de 3 metros e pouco, de tanto que ele nos contagiava, né? Isso foi maravilhoso, meu. Então, no transcurso dessa nossa prosa, eu vou ter muita satisfação, e para mim vai ser, inclusive, emocionante relembrar de tudo isso, em especial dos momentos que não foram os cursos, nem os concursos, mas as conversas ao largo, nos hotéis, na Casa em Cidreira, aqui em Guarapuava, da vida, né? Nós aprendemos a dançar, nós aprendemos a cantar, nós aprendemos a nos trajar, e com o Paixão nós aprendemos a viver. Essa é a grande verdade.
Ótimo, que baita história. Eu só queria dar boas-vindas para o nosso companheiro Aldo Camargo, que ingressou agora na chamada. Seja bem-vindo, Aldinho. Como é que tá por aí? Tudo certo? Boa noite, amigos. Tudo certo? Eu não consegui de início aí porque um problema na câmera, mas agora já conseguimos. Tudo O celular resolvido. já deu certo. Só para explicar para o Tá pessoal, resolvido, é sempre. Oi? só para explicar para o pessoal, nesse momento o Aldo está na Coxilha Rica. E nada Isto. mais gaúcho do que falar sobre o tropeirismo em Lages, do que ter um representante da Coxilha Rica em loco, né? O Tigrinho vai Então, conseguir, né? Isso é. O Aldo Camargo é o famoso Tigrinho para nós aqui. Ele vai conseguir Isso. fazer um contraponto, né, entre a história que o Gago vai estar passando para a gente com a cultura de Lages, mostrar em que ponto que a dança, que a parte do tropeiro deixou para nós aqui, a cultura que o tropeiro deixou, o que ela faz, o que ela mudou na Coxilha Rica e como é que ela deixa esse legado para o lajano, né, até hoje. Sim, com certeza. Até estava escutando a prosa inicial do Gago, falando da origem aí de Guarapuava, né? A fundamentalização aí em cima do tropeirismo. Lages não foi diferente, a Coxilha não é diferente, né? A Coxilha, primeiramente, começou como capitanias hereditárias, né? Doadas a algumas famílias, né? Que ainda as detêm grande parte da terra aqui, né? Mas é uma área muito grande. A gente ainda vê muitos vestígios aí do tropeirismo aqui na nossa região, né? Principalmente nos corredores de taipa, né? Alguns preservados 100%, né? Com os pousinhos das tropas, né? Os pousos das tropas, locais em beiras de rio, né? Com um alargamento maior das taipas para que as tropas pudessem ir dormir. A gente, né, vai poder auxiliar muito e contribuir muito nesse sentido, porque nasci, né, sempre vivi aqui, na Coxilha, na fazenda Lajado Bonito, aqui, né, na localidade de São Jorge, quase na divisa já, perto do Passo Santa Vitória. Estamos aqui a 23 quilômetros do Passo Santa Vitória, então, que tem uma história muito grande. Eu acredito que a gente corrobora muito com a história do Guarapuava. Eu acho que vamos conseguir contribuir bastante aí nessa prosa boa que está acontecendo. ótimo. Então, assim, pessoal, todos devidamente apresentados, né? Já fizemos uma introdução inicial. E se alguém tiver algum assunto ou precisar interromper, não tem problema, vai chamando aí, a gente vai conversando e vamos seguindo nesse debate, nessa conversa aí bacana. Eu já tenho uma pergunta boa aqui, que às vezes a gente não sabe, né? O pessoal meio leigo que está assistindo não sabe qual são os temas do tropeirismo, né? Todo mundo conhece a chula, mas quais os outros temas, Gago, que a gente tem nessa parte do tropeirismo? Tudo bem. Antes eu quero dizer da alegria, né, do deleite de ouvir as palavras do Aldinho, o Tigrinho, porque é um contraponto de fato, porque o Aldo é um ser social rural, né, autóctone da terra, lá criado, diferentemente de mim, que sou um ser essencialmente urbano, né, e conheço dessas coisas pela literatura e muito pouco pela prática. Então, eu fiquei aqui maravilhado e confesso que me entusiasma ainda mais e fico mais tranquilo, porque aquilo que eventualmente eu venha a incorrer em deslize ou erro, nós temos aí o Aldo que vive o dia a dia para que nos auxilie. Os temas pesquisados e divulgados, né, além da chula, que sem nenhuma dúvida é a mais difundida, é o fandango sapateado, talvez o mais primitivo, o Chico do Porrete e a Dança dos Facões. São esses os 4 temas, né, que o Paixão trouxe com fundamento e com pesquisa. Haveriam indícios de outras modalidades também, bailadas apenas por homens, né? Mas aí nós iríamos entrar num outro terreno que alcança, por exemplo, né, e aqui não a título de comparação, né? Mas nós teríamos a catira, é um bom exemplo de dança inicialmente masculina. E ela poderia ter alguma influência do ciclo tropeiro ou não. Nós não podemos afirmar, né?
Mas, então, as danças gauchescas, né, birivas, que foram trazidas a público a partir da pesquisa, é a dança da chula, o Chico do Porrete, o fandango sapateado e a dança dos facões. E por que dança só os homens? Por que só homem dançando? Pois bem, diz o Paixão, e também aqui nós temos uma série de autores da literatura específica que estudaram o tropeirismo, né? Romário Martins, no Paraná, um estudioso fantástico, mesmo Câmara Cascudo, que é um nordestino, e publicou coisas sobre o ciclo do tropeirismo. Nós temos escritos que o Paixão nos traz do continente europeu, de naturalistas franceses que aqui estiveram e puderam descrever o cotidiano desse ser social, né? Se nós pegarmos um mosaico sociológico das figuras representativas da época, e aqui nós vamos falar do século, especialmente século XVIII e XIX, né? O tropeiro biriva era um ser bastante identificável, né? Diz essas informações em compêndio. Era um ser desconfiado, um tanto quanto retraído, ligeiro, destro, astuto, porque tinha que ser, né? Tá aí o Aldo que vai depois complementar, mas você fala tanto do Leão Baio aí, das Lajes, né? Tem música de cantando esse Leão Baio. Então, esse homem biriva, nós temos que nos reportar e tentar imaginar que cenário ele encontrou no final do século XVII, século XVIII e XIX. Bandidos, felinos, né? Feras. Bugres. Então, isso Bugres, então, tinha que ser um ser destro, né? E esse ambiente era essencialmente masculino, justamente porque nós estamos vivendo uma época onde você fala algo e pode ser criticado, né? Dizer hoje que não havia espaço para a mulher naquela época pode soar estranho, mas era verdadeiro. Era um ambiente essencialmente masculino. Um homem que saía lá de São Paulo, das Minas Gerais, do Espírito Santo, né, o que hoje é o Espírito Santo, e cruzar toda essa região, tracando-lhe picada, cortando serras, pigão, atravessando o rio, achando um val para poder alcançar lá no Rio Grande a mulada, escoar tudo isso de volta na grande feira de Sorocaba, era preciso, sim, da masculinidade. Era homem que não se forjasse no sofrimento e na dor, não era homem, era menino. Isso era o século XIX. Então, era um ambiente essencialmente masculino. Por que não se tinham mulheres? Simplesmente porque nesse trajeto, atravessando selva, ou fosse o que fosse, os vilarejos já eram distantes. Então, no seu momento de lazer, de recreio, mesmo de descanso, de descontração, um homem sério, sóbrio, queria, de alguma forma, extravasar. E ali ele encontrava esse espaço, através da teatralidade da dança. Por que as figuras do fandango sapateado, e eu vou pedir a intervenção do Aldo, são denominadas redemunho, redobrando, certo? Caça e caçador, porque eram esses os elementos da natureza que esse homem encontrava, né? Então, mais tarde, com o advento da colonização açoriana, em especial, surge a prenda, né? E vai coincidir justamente com o período onde essas danças vão desaparecer, vão passar a ser incluído, e aqui eu vou concordar com um tropeiro, que é muito melhor dançar com uma prenda do que dançar só com homens. Mas quando não se tinha prenda, era então feito, né, um espaço de teatralidade, de recreio, de descanso. Era uma forma de extravasar a saudade, extravasar a dor, né, a vontade de estar vivo e sentir... Fazer desafios sadios também, né? Uma brincadeira em roda de fogo, né? Enquanto descansava. Exato, Aldo. Ao pé do fogo de chão, né, tchê? O Paixão nos dizia assim, olha, tenta imaginar, Gaguinho, o século XIX, o sujeito no meio de uma tropa, tendo que parar ao final da tarde, né? Tirar toda a carga, montar uma fortaleza para a mulada não fugir,
ter a ronda para que as feras não atacassem, os bandidos não fossem assaltar a tropa, e, ao mesmo tempo, alguém puxar um canto-lamento, e desse canto-lamento sai um sapateando, dali a pouco sai outro puxa uma trova, enfim, esse era o ambiente, né? Então, sempre que nós, enquanto avaliadores naquela época em especial, a gente achava um movimento estranho, não, o Paixão nos dizia, tenta imaginar se um homem tropeiro ia fazer isso que ele está fazendo. Ia ou não ia, né? E aí o redemoinho, carneirão, caça e caçador, redobrando, né? Saracura, serra e puxa, óleo 2, eram os elementos da natureza. Então, até o Aldo pode me ajudar se em Rio tem redemoinho ou não tem, né, tia? Porque pode ser da onde que se inventaram isso, né, tia? Das corredeiras, principalmente nos poços que eles passavam, né? Esse redemoinho é muito comum até, e perigoso, né? Se for um rio um pouco mais volumoso, aí esse redemoinho puxa para baixo também. Eles faziam nada mais do que aquilo que viviam, né? No seu dia a dia, seja tropeando, que era a maior parte do tempo da vida deles, era em cima do lombo de um cavalo, ou seja, né, no convívio com a sua família também, né? Então eles representavam tudo isso. Eu tenho como experiência do avô, né, bisavô e avô que foram tropeiros, né? Principalmente do lado do meu pai, o seu Dorval e o Amâncio Correia, que era meu bisavô. Eles tropeavam e não chegavam a ir a Sorocaba, mas iam em Laguna, né? Laguna, São José, eles entregavam as cargas lá e voltavam com a corama para entregar aqui no Rio Grande do Sul. Eles passavam a maior parte do tempo tropeando, aí era em torno de 40, 60 dias para ir, mais 40, 60 para voltar, e assim, eles ficavam nesse trabalho, e há relatos dessas danças pela minha avó, né, que comentava, que o vô comentava também. Até existiu uma dança que uma vez Paixão teve em Lages, em 98, se eu não me engano, ali na Fazenda Bom Jesus, ali em Lages. Nós trouxemos o Paixão para uma roda de conversa. A Marina foi conversar com as prendas e o Paixão ficou conversando conosco. E até um relato de uma dança que minha avó, minha falecida avó, comentava que eles faziam, foi relatado a ele, e a avó mostrou para ele tudo essa dança. Eles chamavam de perereco, o nome da dança, mas nada mais é do que uma dança com homens e mulheres, ou só homens ou só mulheres, que se trocava o chapéu, né? É mais ou menos parecido com a dança da vassoura, né? Que você entrega para um e para outro, enfim, eles se trocavam o chapéu e assim brincavam, né? Dessa forma. Então, essas são as representações, né, que se tem. Quando, né, não se chegava também, mas aí mais no início do século XX agora, né? Chegava numa casa para fazer a festa e já ia também se desmanchando a casa, né? Tirando as paredes, tudo para virar um salão. Já ia goelando as galinhas também para fazer a comida, né? E isso era uma coisa muito comum que minha avó sempre comentou. Eu falo mais que ela comentou, porque eu não cheguei a conhecer meu avô, que morreu acidentalmente num acidente de jipe. Mas né, essas histórias de tropeiro, o vô contava muito e o pai relatava muito para a gente. Eu cheguei a tropear, mas minha tropeada era curta, 12 horas, máximo 14 horas a cavalo, que a gente levava de um terreno a outro os animais, mas vivia um pouco disso também, né, do que eles viveram, que é uma coisa que hoje em dia não se tem mais, e é importante que seja dito, e é legal a gente fazer esse elo, né, Gabi, com vocês, contigo, que tem essa experiência maior de dança também, a gente fazer um elo e encontrar, né, de repente, na essência da vivência, que eu tenho pouco, mas um pouco a tem, com essa relação com a dança também, nesse surgimento, né, do tropeirismo como um todo. Eu acho muito interessante isso, e até hoje ainda isso ainda existe um pouco aqui,
aqui na Coxilha, que sempre que os homens se encontram, ainda existe uma masculinidade na lida, né? Isso ainda persiste, apesar de que a mulher, ainda bem que está se inserindo muito mais nisso, né? Mas ainda existe isso, e nessa roda de prosa, ou de lida, ou de conversa, volta e meia puxa uma trova, puxa um sapateado, alguma coisa, mesmo que de uma forma rudimentar, mas isso ainda existe, né? Imaginando lá no século XIX, onde esse ambiente, século XVIII, XIX, onde esse ambiente aí era muito mais comum, né? Esse ambiente masculino e de diversão, enfim, e até em comemoração ao que estava ocorrendo, né? O caminho que a tropa estava seguindo bem, né? E assim por diante. Até o charque, né? Que eles usavam também, que é uma coisa interessante, e o vô fazia isso. Ele era curado entre o lombo e o bacheiro do animal, né? Ali que o charque era curado durante a viagem. Então, é uma coisa também que salgava ali com o próprio suor do animal, né? Uma coisa bem rudimentar, mas a gente tem que pensar 200 anos atrás, né? Para comer carne era assim que tinha que fazer, né? Não tinha outro jeito. Eu cheguei a pegar um pouco desse tempo. Não dava A dinossauro. gente fazia charque. A gente fazia o charque aqui, porque não tinha a luz aqui para mim. Eu venho aqui na Coxilha quando eu já tinha quase 20 anos, né? Então a gente ainda desmanchava uma vaca inteira em charque, né? E algumas partes ia para banha, mas a maioria era desmanchada em charque. Então a gente também viveu um pouco disso. Era bom, mas acabava, né, sendo bem sacrificoso, assim, digamos assim. Ô, Tigrinho, e aí na Coxilha ainda a gente tem construções históricas, como que aparece dessa época ainda tem, a gente pode ir lá visitar uns locais assim, não, que parecem a parte dessa cultura do tropeiro? Tem. A gente ainda consegue visitar alguns locais com corredores de tropa, né? O Passo de Santa Vitória, que tem até o cemitério dos Ramos, né? No topo, né? Aqui no caso, antes de chegar no Passo, né? Mas vindo do Rio Grande do Sul após passar o Passo, a gente consegue visitar ali algumas fazendas lendárias. A nossa fazenda aqui é uma fazenda muito antiga também, né? Apesar já ter sido desmanchada a casa, que datava aí de 1800 e alguma coisa, né? Já é uma casa nova, mas até eu me surpreendi agora, um mês mais ou menos atrás, que tinha sempre a gente chama de costela de Adão, né? Uma árvore frondosa e tudo mais que tem. E nunca foi tirado. O pai disse, não, sempre que eu tive aqui, isso sempre foi assim, tal, e eu resolvi podá-la, né, tirar e tudo mais, e encontrei uma escritura numa pedra de taipa, dessas taipas que a gente sabe que é antiga, que data de 1746, está escrito na pedra, 1746, então você imagina, né, o que essas pedras representam, né, eu chego a me arrepiar porque, né, é uma coisa muito, muito antiga e muito forte, parece que está mesmo, a gente, né, para quem acredita, parece que está no sangue, a gente parece que vive isso há muito tempo, né, não só nessa vida, mas aquilo ali me arrepiou, né, e traz aí, me sai em tudo que passou, né, por essas pedras, tudo que passou por aí, que os tropeiros aí, que os dançarinos hoje tentam representar de alguma forma em dança, mas que a gente também tem muita história aí que a Coxilha conta. E tem muita fazenda lendária aqui, tem fazendas como a São João, que data do século XIX, Santa Teresa, né, que foi o mesmo carpinteiro que fez dos irmãos, né, a São João e a Santa Teresa. Nós temos a fazenda Cajuru, uma fazenda lendária também, centenária, né? Nós temos aqui uma fazenda chamada Negreiro, que ainda até hoje é conservada, que é a senzala dos negros, né, nessa época negra da escravidão, né, uma época pesada da escravidão, que também acaba o tropeiro devendo muito aos escravos, porque a maioria dessas taipas também foram construídas por escravos, né, devido à época em que se vivia. Então, essa fazenda até hoje é conservada, ainda tem a senzala embaixo da casa. Então, é uma coisa bem pesada, eu já tive nessa fazenda,
é perto aqui da Trindade, né? A localidade da Trindade, e indo mais para a beira do Pelotas, e a gente sente ali o peso daquele local, né, de tudo que se passou por ali. Então tem muita história, dá para se visitar. Coxilha precisa se preparar melhor para receber o turista, porque agora com o asfaltamento de 27 quilômetros geral que vem a Coxilha, trouxe muito curioso e tudo mais, e a Coxilha ainda não está tão preparada para receber esse turista, mas ela tem muita história para contar, e é uma pena que algumas dessas histórias acabam se perdendo. E é isso que a gente quer trazer hoje nessa live também, um pouco dessas histórias aí das que eu lembrar. Reviver. Essa parte de live dava de nós fazer uma costela aí, né, Tigrinho? Fica melhor, né? Não, era o mais certo. Pode ser um charque também. Com certeza a conversa flui bem melhor, né? Fica. Eu queria... A gente hidrata o beijo, vai com a bala. Mostra essa pedra pra nós aí, pra gente ver mesmo, e daí você paga pode carnear uma vaca aí, né? Fica bom também. Vamos marcar. Opa. Eu queria fazer uma pergunta pro Gago. A gente sabe que o tropeirismo teve uma influência aqui muito grande, tanto na cultura de um povo, quanto até geograficamente, né? A gente sabe que muitos municípios foram fundados por conta do tropeirismo que passava por ali, né? Lages é um exemplo disso. A gente tem até o bairro Conta Dinheiro aqui em Lages, que tem esse nome porque se fazia a contagem das tropas e eventualmente alguma negociação e tal. E esse caminho seguia curitibanos, Mafra, passava algumas cidades no Paraná, Guarapuava também, e desembocava em Sorocaba. O que você acha, Gago, que é a principal herança ou a principal característica que ficou, principalmente nessas regiões, em respeito do tropeirismo? Nils, são muitos os aspectos, você bem fala, de uma modalidade de situar geograficamente eu não sei se a expressão correta seria povo, né? Mas esse legado, essa herança. Entre 99 e 2000, o Ministério do Turismo, muito interessado à época, porque em 2000 nós viveríamos e vivemos, de fato, as comemorações dos 500 anos do Brasil. Então, antes, em 1998, eu tive a satisfação, a honra, a convite do folclorista Paixão Cortes de ir até Brasília, onde ele foi condecorado com uma comenda da cultura pelas mãos do então presidente Fernando Henrique, e nós passamos lá um tempo em audiência com o ministro da Cultura, à época, o Rafael Greca, que é prefeito de Curitiba, inclusive, hoje, e foi tratado da possibilidade de um documentário sobre o tropeirismo, porque o ciclo do tropeirismo, que dura mais de 200 anos, é o maior e mais importante ciclo de sustentação socioeconômica do Brasil. Não tem outro. Não é café, não é ouro, é o ciclo do tropeirismo. Que não fosse o tropeirismo, nenhuma dessas riquezas teriam sido levadas ao seu ponto final, a sua venda, a sua comercialização. Então, geograficamente, o Paixão levantou um estudo a partir de informações de outros historiadores e concluiu, e nós fomos em loco verificar, por exemplo, no sul do Espírito Santo. O Espírito Santo é adiante, né, para quem gosta de geografia, é para lá do Rio de Janeiro. Olha só o que é que eu vou falar. E lá existem localidades onde as pessoas têm um sotaque parecido com o nosso, muito parecido. Expressões como assim, ó, eu vou fazer um negócio e esse negócio é muito bem feito, né? Eu ganho dinheiro com as barras, o Gago está com o burro na sombra, né? Ou se o negócio dá errado, o Gago deu com os burros na água. Coitado. Fulano agora, em tempo de Covid, aqui em Guarapuava, a gente escuta, pá, mas e soube do Chiru lá, diz, olha, o cara vai secar a quirera. Poxa, né?
é o fim da picada. Olha, gente, eu tenho que sair daqui a pouco, acho que eu vou subindo a serra, vou atorar o espigão, né? Vou picar a mula, enfim. Então, são muitos os legados. A culinária, quando o Aldo falava da forma de se curar o charque entre os aperos e o lombo do animal, né, Aldo, no suor do animal é que se curava o charque. Então, nós temos o arroz de carreteiro, a quirera com carne de porco. Lá no sul do Espírito Santo, eles fazem com a receita exatamente como nós fazemos aqui em Guarapuava, a 900 quilômetros de distância. Então, é uma coisa muito interessante. Geograficamente, é muito fácil de identificar esse roteiro, né? Em São Paulo, as cidades que têm denominação parecida, Itapeva, Itapevi, Itá, Itaí, são todas oriundas de vilarejos do tropeirismo. Eu dizia no início, Guarapuava tem o nome que tem, não pelo tropeirismo. Guarapuava surge antes do tropeirismo para nós aqui, né? Mas quando aqui, por exemplo, falo essa mesma pergunta, Nil, nós que atuamos aqui há muitos anos no movimento, às vezes as pessoas dizem, mas o que é que vocês querem ser gaúcho, né? Aí eu me lembro, em 1988, o Paixão Cortes, na Universidade Estadual, aqui em Guarapuava, ele passou uma semana aqui em agosto, no mês do folclore, dando palestras e tal. O Rui Arruda estava presente, o Rui era instrutor aqui em Guarapuava, e alguém na plateia fez uma pergunta muito parecida, diz, olha, brilhante a sua explanação, mas o que é que nós temos que ver com isso, né? Aí o Paixão diz, olha, eu tenho que agradecer, porque isso não é nosso, isso vem de São Paulo, Minas Gerais, daqui dessa região, e alcança o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, basta todos nós lembrarmos, é o último estado da federação a ser colonizado e efetivamente será brasileirado. O Rio Grande era terra de ninguém, né? Então receberam essas influências, né? Só a título de curiosidade, o primeiro registro de algo semelhante à bombacha no Brasil, 1700 e alguma coisa, é em Salvador, na Bahia, né? Como indumentária, resto de indumentária de guerra dos ingleses. Então, veja, no Rio Grande do Sul, o primeiro registro de bombacha é após a Guerra do Paraguai, em 1870. Guarapuava, nós temos, e vai me fugir o nome até o final, eu vou me lembrar qual dos naturalistas que descreveu o Guarapuavano em 1827, trajado de bota e bombacha. Então, isso é uma herança, é um legado que é visível até os dias atuais, muito especialmente nessa situação de geografia, né? Quais foram esses caminhos, por onde eles andejaram e o que é que ficou incrustado. Está dentro de nós, Nil, não tem jeito. Né? Sem querer, eu me identifico com essas coisas como todos nós. Eu disse aqui, eu sou um ser urbano, mas essas expressões, é o fim da picada, secou a quirera, vamos subir a serra, deu com os burros na água, forrou o poncho. A gente fala sem saber, mas como assim sem saber? É porque há 200 anos atrás, nos deixaram isso aqui, como deixaram aí em Lages e em tantos outros rincões desse Brasil grande. E aqui em Lages a gente vê isso aí porque, assim como o vô do Tigrinho, meu vô também era tropeiro, fez algumas tropeadas ali, né? E até o vô do Nil aí, a gente sabe que até uma estátua do homem lá no Campo Belo, né? Os caras tudo gaúcho. Então tá enraizado, tá na nosso sangue, na nossa veia, né? Só para fazer um adeno, o meu bisavô, seu Fúvio Ramos Furtado, era tropeiro também. E então a gente tem esse sangue correndo, né, nas veias. E ele foi pioneiro, inclusive, do tradicionalismo no estado de Santa Catarina. A título de curiosidade, ele fundou aquilo que seria o primeiro CTG do estado, ali na cidade de Campo Belo. Só que na época não existia movimento, não existia MTG, não existia registro. Então não se oficializou isso, né? A fins oficiais são outras as entidades pioneiras no estado, mas o meu avô fundou aquilo que seria o primeiro CTG em 1953, na cidade de Campo Belo. Eu concordo muito com o Gago, a gente percebe bem essa influência que ficou do tropeirismo, principalmente na questão de sotaques e dialetos,
para se ter um exemplo, aqui na região de Lages, na região serrana, a gente tem uma forma de se comportar e de conversar bem diferente de uma região bem próxima a nós, que é o litoral catarinense. E justamente isso se deve por conta do legado dos tropeiros. Até tem um ditado que diz que o serrano tem um jeito meio chucro de ser, né? E isso tem muita herança desse legado que ficou dos tropeiros, porque eles, como o Gago explanou bem no início da nossa conversa, eles tinham que ser homens fortes e rudes, né, para aguentar a lida e tal. Então isso deixou uma herança muito grande aqui para nossa região. Não sei se o Aldo quer complementar com alguma coisa. Não, isso com certeza. O dialeto, ele é bem peculiar, né? E é muito, muito, né? O pessoal até acaba brincando às vezes, dizendo que Lages é uma cidade mais gaúcha que Porto Alegre, por exemplo, alguma coisa assim. Mas aí existe uma confusão entre né, o gaúcho do estado do Rio Grande, né, que é o Rio Grande, e o gaúcho que é essa cultura que se espalhou aí, né, pelos tropeiros Brasil afora. Então, existe um pouco ainda dessa confusão, mas Lages, obviamente, era o ponto de parada, né, desses tropeiros, e por isso a cidade, né, se desenvolveu e cresceu, enfim, nessa parte mais bucólica, nessa parte mais do campo, né. E ainda hoje é difícil você, né, os conhecidos que tu tem lá, é difícil quem não tem um sítio, ou quem não vá para um sítio, ou quem não gosta de um Camargo, ou quem não gosta de tomar né, de andar a cavalo. É muito você encontrar alguém que seja, por mais urbano que seja, que não tenha feito alguma dessas coisas, né? E agora, então, com o asfalto aqui na Coxilha, junto com a curiosidade de conhecer que sempre teve do pessoal, os finais de semana para nós aqui tem sido até perigosos da quantidade de gente na estrada, né? A gente às vezes acaba encontrando. Então o povo veio, né? Quem não tinha de certa forma um contato acaba vindo e tendo e conhecendo e tem essa curiosidade. Oi? Depois do asfalto eu já fui 2 vezes. Pois é, olha aí. E veio ajudar na lida ainda, inclusive, né? Uma lida bacana aqui, colocada. Foi coisa boa. Então, isso está no povo, essa curiosidade, ela está inserida na cultura do povo. Por mais urbano que tu viva, e isso, né, essa vontade de conhecer o campo, a Coxilha Rica, ela existe entre todos. E essa é uma herança também tropeira, né? A gente deve sim aos tropeiros todo esse amor que a gente tem pelo campo, pelo gado também, e os animais como um todo. Você sabe, Aldo, que eu sou bem saudosista e adoro conversar sobre esses temas, justamente por isso, porque a gente tem essa curiosidade, a gente a gente se interessa bastante por isso. E como dizem, né, como é importante a gente conhecer a nossa história, a nossa trajetória, porque tem um ditado campeiro que diz: quem não sabe de onde veio, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né? Então é importante a gente conhecer a nossa história, entender o porquê que algumas coisas são assim, o porquê que algumas coisas aconteceram, e isso teve toda uma influência no formar da cultura de um povo e nos dialetos, enfim. Então é bem interessante isso. Que bom que a gente teve a oportunidade de ter essa conversa. A gente está se encaminhando para o fim, já estamos aí com um tempinho avançado de conversa. A prosa boa, né? A gente prosa boa vai se alongando, né? E então eu queria que cada um fizesse as suas considerações finais para que a gente encerrasse. Vou pedir para começar com o Guilherme e daí a gente encerra com o Gago, né, que é o nosso convidado de
de honra aí da noite, que nos ensinou muito, principalmente a respeito dessas pesquisas que ele fez com paixão e de toda essa temática. Foi um grandioso aprendizado essa noite. Então, eu vou passar a palavra para o Guilherme, em seguida o Aldo, e depois finalizamos aí com a palavra, as considerações finais aí do Gago. Então, queria agradecer aos amigos aí, né, pela conversa. Sempre a gente acaba recebendo muita informação e é um aprendizado importante, né? Também agradecer novamente à Fundação Cultural, né, por proporcionar esse momento, né, que através do edital do projeto a gente acaba de buscar estudar para trazer informação, né? Então é isso aí, muito obrigado, e lembrar que nós vamos ter uma segunda etapa, né? Passar a palavra para o Tigrinho aí. Obrigado, Guilherme, obrigado pelo convite, sempre é um prazer, né, estar falando com pessoas como vocês aí, que tem no sangue a essência, né, do que é ser gaúcho, né? Tem aí já, né, o Nil aí com o avô, teu avô, Guilherme, também, o Gago com toda a vivência que teve no meio cultural, né, artístico, né, que eu também acabei, né, indo para esse meio mais artístico e não o campeiro do laço, enfim, também me identifiquei mais com esse meio artístico. Para nós é uma satisfação falar, né, da Coxilha. A Coxilha tem muita coisa para mostrar, tem muita coisa para ser estudada, né? Até tem um livro que é Caminho das Tropas, né, o nome deste livro, o qual a minha irmã, a Ilusa Camargo, é uma das escritoras, né, que contribuiu com esse livro. A minha mãe, minha falecida mãe, Dona Maria Sala Camargo de Oliveira, também contribuiu com receitas de bolo, de coalhada, né, bolo de coalhada, enfim, algumas coisas bem típicas nossas, porque a culinária ela é muito típica e muito peculiar, né, a nossa culinária aqui na região. Ela é e aí é interessante quando você vê na palavra do Gago que isso se perpetua, né, por onde esses tropeiros passaram. Então, o tamanho da riqueza que a gente deixa, não só culturalmente, né, no jeito de vestir, de falar, mas também na culinária, né? Então, a riqueza de um povo está nisso, né, ao meu ver. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite e um grande abraço a todos. Eu gostaria, Nil, de utilizar uma parte de que o Aldo mencionou, que muita gente confunde, né, a figura do gaúcho com a figura do tropeiro e com outras figuras. E aqui, como eu gosto de dizer, antes da pandemia, eu fui convidado numa das unidades do Rotary aqui para tentar explicar essa confusão, entre aspas, num mosaico sociológico de figuras representativas, o tropeiro biriva ele é muito peculiar, não é? Ele não é gaúcho, ele não é catarinense, não é paranaense, não é Paraná, nem existia. Paraná vai ser Paraná em 1853. Eram os vicentinos, aqui era São Paulo, né? Então, esse é muito, o que o Aldo fala é muito importante para que nós que estamos inseridos no movimento tenhamos essa perfeita noção e que a gente consiga também, de uma forma até pedagógica, dizer, olha, o rio-grandense, o nativo do Rio Grande do Sul, é uma figura, não é? O catarinense é outro, paranense. Somos todos miscigenados, mas o tropeiro biriva, especificamente, era um ser bastante peculiar. Quando o Nil fala que é saudosista, né? E todos nós somos, né? A gente tem por hábito, ainda bem, de buscar preservar, de conservar, né? Na expressão mais ampla do termo conservador, não a expressão política, expressão ampla, conservar aquilo que é bom, né? Há um dito que diz que nem tudo que é antigo é velho, nem todo novo é progresso, mas copiar o costume alheio quase sempre é retrocesso. Então, vamos nos manter nos nossos hábitos, nos nossos costumes, trazer isso para os nossos filhos, para as futuras gerações, que era o que o Paixão tanto sonhava. Aproveito aqui para agradecer à Fundação Cultural, que me dá essa oportunidade, e um agradecimento muito especial ao Garrão de Poto, que é a minha entidade definitiva,
eu que passei por tantas entidades maravilhosas, sou grato a tudo que vivi no movimento, mas não há nada que se compare ao acolhimento, independente de nós estar no palco ou não estar, de nós ter essa vivência junto a essa entidade que eu admiro, que eu carrego no peito, esse grupo de arte folclórica Garrão de Potro. Uma alegria muito grande, um grande abraço para todos vocês. Que legal, Gago. Olha, bonitas as palavras e que pancada, hein, essa frase tua para terminar, para encerrar com chave de ouro, né? Chave de ouro. Então, só para fazer as considerações finais, eu agradeço ao Luciano Gago, ao Guilherme Moraes, ao Aldo Camargo por terem participado nessa noite. Lembrando que esse projeto, essa live, está sendo viabilizada. Esse projeto é viabilizado com recursos da Lei Federal número 14.017, de 29 de junho de 2020, no município de Lages. Então, a gente só tem a agradecer a essa oportunidade por a gente poder estar aprendendo, né? E a oportunidade de estar passando também esse conhecimento adiante, porque essa live vai ficar gravada para a eternidade. Todo mundo que quiser aprender um pouquinho pode consultar isso nas nossas redes e na internet. Então, um forte abraço a todos, tá? Uma boa noite e até mais ver.